programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes com maior profundidade. E hoje o nosso assunto é saúde mental materna. Nós estamos aqui com 3 psicólogas, né? A Beatriz Siqueira, a Rúbia Mello e a Sália Nogueira, que sempre vem aqui nos programas, né, para dar uma força aqui para a gente, para falar de coisas importantes, né, Sália? Tudo bem com você, Sália? Tudo bem. Rúbia, Beatriz, bem, como é que vocês bem. estão? Tudo certinho? Okay. Então, o que vocês podem dizer sobre a saúde mental materna, Sália? Então, vamos lá. Bom, primeiro a gente gostaria de começar contando que o mês de maio, ele internacionalmente, ele tem sido já há alguns anos reconhecido como mês da saúde mental materna. Então, para a gente falar dessa questão, conscientizar, né? E toda primeira quarta-feira do mês de maio, então internacionalmente é comemorado assim a saúde mental materna. E a ideia é olhar para as mães, né? Desde o período da concepção, gestação, parto, puerpério, os anos iniciais, né, da vida do bebê, porque eles implicam em alterações emocionais que podem ser significativas, que podem ser mais sérias, mas que acontecem, né? E aí a gente precisa olhar para isso. E a psicologia tem uma área, né? A psicologia perinatal. Eu e as colegas temos essa formação, inclusive, de olhar para essas questões. Então a gente veio aqui para compartilhar sobre isso um pouco hoje. Muito bom. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Vocês são mulheres aí, como é que é essa coisa, né? Porque a mulher tem a vida dela, tem todas as questões pessoais, e aí ela se torna mãe. Então, isso já vira ali um estereótipo, né? Um pacote já meio acabado que a sociedade enxerga na mãe, né? E a mulher acaba tendo que introjetar aí essa forma de ser, né? O que vocês podem dizer sobre isso? Acho que nada como começar a falar sobre o instinto materno, eu acho, né? Acho que é a primeira fala que as mães recebem, né? Recebeu o positivo, você tem instinto materno. Então você vai ser boa mãe, né? Você vai lidar perfeitamente, sem questões emocionais, né? Vai aí levar uma vida de mãe perfeita. E aí? Existe instinto materno ou não existe? É um mito, né? A gente sabe que é um mito. E é importante falar disso porque a maioria das pessoas deposita muito, né? Essa expectativa nessa mulher, né? Essa expectativa de uma maternidade feliz, de um positivo totalmente fantasioso, né? A gente costuma até dizer o seguinte, até as mães que estão se programando para isso, as tentantes, né? Quando elas olham um positivo, é um misto de emoção, ainda assim, né? É uma felicidade, é uma frustração, é um medo. Então, eu acredito que a palavra que define as emoções na maternidade é ambivalência. Não tem como escolher um sentimento só, né? É um misto ali de sensações. É todo o tempo, né? O bom e o ruim, né? Muita cobrança, né? Não. Muita cobrança, não? Muita cobrança. Assim, socialmente, acho que a própria mulher que se torna mãe, ela se cobra, né? De estar ali atendendo e o que você pode dizer, Sália? Então, na verdade, a gente tem uma questão cultural, né? Daí a importância da gente falar sobre isso, porque nós mulheres fomos ensinadas, então a gente cresce ouvindo que existe um instinto materno, que foi comentado aqui, que você vai saber ser mãe, que mãe é um negócio, é óbvio que aconteceria a maternidade, né? Como se fosse algo já posto pelo fato de nascer mulher, né? E aí isso acaba sendo uma cobrança cultural, social, e as pessoas não olham para a Constituição. Então, na história daquela pessoa, não necessariamente ela pode querer, desejar ser mãe, né? No instinto materno, ele não existe, né? Então, nós já temos autoras na psicologia que falam sobre isso. Ser mãe é uma construção. É uma construção cultural, social, familiar. Então, você se constrói naquele papel, assim como em outros. Mas o fato dessa cobrança e desse ensinamento cultural, as mulheres acham que se ela não se sente plena, feliz e não sente que tem aquele instinto, parece que ela vai ser uma péssima mãe. E as pessoas cobram, e as pessoas falam palavras pesadas, de algum jeito, como se ela tivesse que ser aquilo que ela não foi ensinada ainda a ser. Né? Porque afinal ela ainda não é mãe, nesse caso. E acaba acontecendo muitas questões emocionais daí, através desse processo que por detrás as pessoas não olham, né?
por a mãe ter que dar conta, né? A gente veste uma capa, vamos considerar, a maioria das mulheres fala, né? A gente veste uma capa e assim a gente vai levar. Mas por detrás tem muitas questões emocionais. Vocês falaram da cultura, mas assim, a impressão que eu tenho é que até pouco tempo atrás, algumas gerações aí próximas, né? A mulher tinha o papel de ser mãe, né? Assim, mais do que ser uma profissional ou ter um propósito de vida pessoal dela, né? Como é que vocês veem essa cultura aí da mulher ser mãe? Eu acredito que era uma coisa que acontecia mesmo, né? Muitos anos atrás tinha essa função, a mulher ficava em casa, né? Cuidando ali dos filhos e o marido saía, o parceiro saía para prover, para trabalhar, né? Trazer esse sustento. Só que com o passar dos anos, né? Acho que tudo foi se transformando. Então, muitas mulheres foram se descobrindo outras versões além da versão mãe. E aí, hoje, muitas mulheres amam o trabalho, amam estudar, amam se dedicar para outras funções também, além da maternidade. Eu acredito que não precisa ser uma escolha definitiva, né? Essa mulher pode ser mãe e pode ser muitas outras coisas também, porque, afinal, o ser mãe ele é só mais uma função na vida dessa mulher, ele complementa a vida dessa mulher, né? Então, eu acredito que isso também, hoje, já tem se desconstruído bastante, mas ainda assim é um ponto muito importante de ser falado, né? Porque aí essa divisão de funções, mas tem que chorou, só para mãe. Fez isso, é a mãe, né? Não, também tem esse pai, também tem a avó, também tem essa rede de apoio ali, que pode exercer essa função para auxiliar essa mulher, né? E as mães têm muita dificuldade de solicitar, né? Sim. Essas ajudas, às vezes, né? Porque a gente recebe esse ser mãe e pedir ajuda para as pessoas, pedir ajuda para a rede de apoio é muito difícil para muitas mulheres. Como se fosse errado, né? Como se fosse errado. Porque elas se cobram também, né? Então é isso também. Além da cobrança social, às vezes a gente percebe uma cobrança da própria mulher de que ela tem que dar conta. E às vezes ela vê outras mulheres dando conta e ela não, isso pode gerar culpa, pode haver uma depressão. A gente pode até falar mais um pouquinho sobre isso, que tem dados que indicam, né, níveis de depressão, estresse, ansiedade, nesse período de gestação, parto, puerpério, que é esse período logo após o parto, e que essas questões podem contribuir para intensificar essas questões emocionais. E eu queria que vocês falassem um pouquinho do seguinte, né? A gente falou desse papel cultural aí tradicional e hoje as estatísticas mostram, né, que a mulher tomou um outro papel na sociedade, inclusive como provedora dos lares, né? Que você estava falando que tinha o parceiro. Sim. E ela ficava como mãe. Então, hoje, assim, segundo o dado do IBGE e do censo de 2022, em torno aí de 52%, 54% dos lares já com mulheres provedoras, né? Então, eu queria que vocês falassem desse novo papel, que ela já assume essa responsabilidade financeira. Hoje é muito comum a mãe solo, né? Então ela tem que correr atrás do financeiro, ela precisa cuidar dos filhos, ela tem o lar ainda, né, que tem que ser administrado e tudo mais. Como é que fica esse novo momento aí da mulher mãe? Sim. Eu acredito que é uma desconstrução interna, em primeiro lugar, né? Porque existe essa cobrança mesmo. Porém, é aquilo que a gente estava falando, né? Um complemento. O trabalho hoje, ele também complementa a vida dessa mulher. Muitas mulheres se encontram no trabalho, né? Muitas mulheres têm esse prazer em trabalhar, esse prazer em ter essa independência, né? E eu acredito que isso contribui muito, inclusive, para este bebê, para esta criação, mesmo essa mãe fora ali, né? Porque a gente sempre diz isso, uma mãe bem, consequentemente um filho bem. Então, se essa mãe está bem trabalhando, se ela está bem sendo esse fator ali de providência para essa criança, provavelmente essa criança também vai estar bem, né? Em ver essa mãe feliz, em ver essa mãe ativa. Tem muitos estudos que falam para nós hoje também que o trabalho ele é um fator protetivo da saúde mental materna, inclusive depois do parto. Então, mulheres que têm o desejo de retornar para o trabalho, de voltar ativa ali, ele é um fator de proteção para a saúde mental materna, né? Porque ela vai sair um pouquinho daquele mundinho só do cuidado para também interagir com outras pessoas, fazer aquilo que ela gosta. Então, isso é muito importante.
Também não podemos esquecer que tem as escolhas, eu acho, né? Sim, Eu acho com que tem a certeza. mãe que escolhe também, né? Mesmo sabendo, tendo toda essa desconstrução que ela pode ser só mãe ou uma profissional, tem muitas Sim. mães também que escolhem ser só mãe, Sim. né? E às vezes é até julgada também. Hoje em dia a gente também tá Uhum. entrando, né? É tão aberto, as redes sociais estão aí, ao mesmo tempo que a gente tem essa oportunidade de voltar para o profissional, voltar a ter uma vida, né, de praticar coisas que a gente gosta, mas também aquela mãe que escolhe ser mãe só, também hoje em dia acaba, né, recebendo alguns julgamentos, né? Então eu acho que essa desconstrução para ela escolher o que ela exatamente quer para ela. Quero ser essa mãe provedora, profissional, quero ser essa mãe que vou só cuidar dos meus filhos por enquanto, né? Muito bom que você está falando, e aí eu queria até perguntar para vocês o seguinte: e como é que fica aquela mãe que só é mãe? Assim, a cabeça dela, o psicológico dela, porque aí ela, vamos dizer, de uma certa forma, está vivendo para uma outra pessoa. Uhum. Ela está fazendo a vida de uma outra pessoa, que é o filho, né? Mas e a vida dela? Esse filho vai chegar um momento que, naturalmente e até saudavelmente, ele vai precisar se desligar dela, vai continuar amando tudo, mas ele vai casar, vai ter a vida dela. E daí, como é que fica a mulher que só foi mãe? Eu acho que nessa questão a gente pode retomar a questão da escolha. Então, não é problema você escolher ser exclusivamente mãe por um tempo ou pelo resto da vida, dedicar-se a esta função exclusiva. Como também não é problema se você seguir 5, 6, 10 funções ao mesmo tempo na vida. O que é problema é não ser uma escolha respeitada que foi feita pela mulher. O problema é quando isso é imposto pela sociedade de uma forma assim, como se fosse uma obrigação. Você tem que ser sua mãe. Pelo parceiro, né? Pelo parceiro, pelos familiares, pelos amigos. Às vezes os amigos, né? Não, mas você vai ter coragem de pôr seu bebê na creche, né? Então, às vezes... então, assim... ainda que a gente não possa dizer o que vai acontecer no futuro, o fato é o quão saudável foi a escolha que foi feita naquele momento, porque naquele momento ela estava respeitando um desejo que ela tinha, e não que alguém, seja lá quem for, estava de algum modo impondo, né? E uma coisa que eu acho que vale destacar é que, como muitos temas, né, todos, na psicologia, a gente não consegue descolar da questão social. Então, o que acontece? Tem mulheres que, de repente, escolheriam ser exclusivamente mães, mas não podem, porque precisam do trabalho, porque precisam voltar a trabalhar, porque precisam prover ali o sustento de uma família ou do seu filho, enfim. Então, tem situações que ela até escolheria de outro modo, mas juntam-se outros fatores. Então, a gente precisa respeitar, por isso, a escolha e as razões das escolhas de cada mulher. Falando em respeitar as razões da escolha, eu queria perguntar para vocês, 3 que são mulheres e psicólogas, e a mulher que decide não ter filho, como é que é hoje essa cultura, esse senso comum que a sociedade tem? Uma mulher que escolheu, não quero ter filho, seja casada ou não casada. Como é que está essa situação? O que vocês podem dizer sobre isso? Olha, eu acho que é complexo. A sociedade, eu acredito que ainda não compreende, não entende, por conta do que a gente começou falando do instinto materno. Então, é como se fosse assim: nasceu mulher, você vai ser mãe. Em algum momento você vai ser mãe. Então, muitas mulheres que relatam isso, elas dizem o seguinte, que elas não são acolhidas, né? Às vezes o que elas ouvem é: não, daqui a pouco passa, daqui a pouco você vai querer ser mãe. Fique tranquila, quando você chegar nos 30, você vai querer ser mãe. Você vai ficar sozinha, Isso. né? Quem que vai ter o Quem seu vai cuidar legado? de Quem que vai você? ter, né, essa continuidade, né, Exato. da sua figura? E até depositam uma expectativa, sabe? Quem vai cuidar de você na velhice? Você tem que ter um filho para isso. Então é importante lembrar que essa não é a função do filho, na verdade, Perfeito. né? E que é assim, é uma escolha, o que a gente disse, é uma escolha também não ser mãe, e eu acredito que isso é uma responsabilidade afetiva muito grande quando a mulher decide não ser mãe. Porque ela está escolhendo, inclusive, olhar para ela, né? E olhar também para as capacidades dela ali. Se ela não se vê nessa função, tudo bem. Não tem por que ela se ver nessa função só porque a sociedade diz que a mulher precisa ser mãe, né? Então, eu sinto que é uma coisa ainda em desconstrução, mas muito necessária. Eu acho que é uma grande questão que fica para nós, né? Ser ou não ser mãe, isso é muito complexo. E chega na clínica, né? Chega. E acho que chega mais na clínica do que numa roda de amigos, né? Sim. Num bate-papo. Porque daí não tem espaço, né? Mas que bom que chega na clínica, né? Ainda bem. Inclusive, tem pessoas que às vezes optam por não ser mãe, né? E que aí, às vezes, as pessoas do entorno, os amigos, por exemplo, o entorno, acha que é porque ela não consegue ter filhos.
Né? Às vezes a pessoa não entende que às vezes é uma escolha que ela não quis, porque é meio que inconcebível uma mulher dizer que não é aquilo que ela quer para Quer a vida tentar dela. entender o que tem, né? Quer Que tentar problema entender que tem, isso. né? Exato. Que problema que você tem, né? Que seja questão de saúde ou qualquer outra, né? Às vezes emocional mesmo, né? Por que você não quer? E falando sobre essa parte do parto, né, que vocês ressaltaram no começo, fale um pouquinho o que acontece com essa mulher nesse momento, né, que a gente que é homem não tem nem ideia, né, no emocional dela, né, e como é que hoje a sociedade trata essa situação de uma forma às vezes muito prática, mas olhando muito o filho que nasceu e olhando um pouco às vezes o emocional dessa pessoa que é uma mulher, né? O que vocês me dizem? Muitas vezes elas nem entendem o que está se passando, né? Que, como a gente falou, às vezes tem o desejo de ter filho, às vezes não tem o desejo de receber aquele positivo, mas talvez não era tão desejado. Então, é aquela busca constante de aceitação, né? Do processo de ser mãe, enfim. E o emocional, como a gente fala, né? A ansiedade bate, o medo do parto. Será que eu vou dar conta de tudo? Quem vai me ajudar? Será que o meu parceiro vai continuar comigo ou não? Né? Então, são muitas questões emocionais que acabam surgindo, né? Os hormônios estão aflorados, né? Lá em cima. Cada mulher age de um jeito, né? E cada mulher sente de um jeito, né? Então, é até assustador às vezes, né? Elas olham e falam, parece que eu não sou eu, né? Por que eu tô assim? Por que eu estou agindo desse jeito? E quando nasce... Eu vou deixar para você, Rubia, o que acontece lá. Aqueles hormônios elevados, né? Todo passar pelo processo do medo de como vai ser toda essa desconstrução da gestação, entra o parto. Na hora que a gente olha para o filho, né? E achar que o amor já está construído, né? Exato. As pessoas já entendem isso, né? Que bateu o olho ali, nossa, mas o amor já está construído. Você já ama esse filho? E aí? Então, quando nasce, o que a gente explica, né? Que tem essa queda brusca dos hormônios. Então, todos os hormônios que a mulher teve ali na gestação, né? Depois do parto, eles têm essa queda. E é justamente essa queda hormonal somada com essas expectativas do pós-parto, né? Que trazem essa frustração, essa ambivalência de sentimentos. Então, uma coisa muito comum que a gente sempre gosta de falar aqui é sobre o baby blues, né, que é um termo, não sei se todo mundo conhece o termo baby blues, mas 85% das puérperas, das mulheres que acabaram de ter o bebê, elas vão experimentar, né, o baby blues. O baby blues, ele é uma instabilidade, então ele não é um transtorno. E aí que entra, às vezes, o palpite das pessoas, dizendo, ai, você tá com depressão, você não tá bem, você só chora. Só que o baby blues, ele é muito comum, ele é esperado por conta disso, né, uma transformação muito grande ali na vida da mãe. Então, ele é marcado por choros frequentes, baixa autoestima, né? Esse medo, essa insegurança muito grande. Ele realmente tem sintomas muito parecidos com a depressão pós-parto, mas ele não é uma depressão, ele é só uma instabilidade, é um movimento totalmente esperado ali, né? Que a mulher enfrente. E muitas mães relatam isso, muito choro, muito medo, muita insegurança, olhava para o bebê, chorava, né? Um vazio. Muitas falam assim, nossa, Rubia, minha casa tá cheia, mas eu sinto sozinha. Me sinto 100% sozinha. Então, o baby blues é isso, né? E ele também passa. Então, a gente gosta de explicar isso. Ele passa a partir do 15º dia, já é esperado que a mãe comece a se sentir melhor. E até os 45 dias depois do parto. Então, ele tem essa duração ali, 45 dias, 50 dias depois do parto. E aí, se não passar, né, aí a gente precisa entrar com uma investigação maior para daí, talvez, possivelmente, essa mulher tenha instalado uma depressão pós-parto. Mas na maioria dos casos é baby blues. É exatamente esse, meu Deus, agora eu sou mãe, né? E é isso que a Bia disse. As pessoas esperam que ela olhe, ela também espera. Que ela olhe e fale, ai, amo. É o meu maior amor do mundo. E às vezes não, porque amor é construção também. Então eu sempre falo assim, às vezes o filho é um estranho ainda, né? Eu até incluiria, quero que vocês comentem, a situação da mulher naquele momento. Porque Sim. às vezes é uma mulher muito nova, na maioria, né? Vamos falar do Brasil, aí, da nossa sociedade, né? Então, às vezes é uma mulher que está ali precisando ganhar dinheiro, ou está sozinha. Então, além dessa questão do filho, que você falou muito bem da construção do amor, tem o contexto da vida dela, que hoje tem sido difícil para as mulheres, né? Inclusive, a gente sabe muito
do aumento de violência contra as mulheres, né? Então, dentro de um contexto desse, o que você me diz, Sara? Esse contexto ele é um fator de super risco para todos esses comprometimentos na saúde mental, né? E aí a questão é que a saúde mental, se ela não é olhada, se a gente não fala sobre, se a gente não grita o quanto ela existe, é o que as pessoas deixam por último, né? A gente sempre fala disso, as pessoas olham por um problema de saúde física, aí parece que você vai correr e vai precisar de ajuda, de algum modo. Mas a questão da saúde mental ainda passa por ser frescura, ainda passa por N situações e aí ninguém olha. Dá a impressão que você tem que suprir essas outras coisas, né, do entorno, da sociedade, enfim, qualquer que seja a situação. E aí isso vai adoecendo mais ainda essa mulher. E qual que é um dos grandes problemas? Se essa mulher está adoecida, a relação dela com o bebê também vai ser adoecida, Perfeito. muito possivelmente. E uma relação adoecida com o bebê vai ter um bebê com talvez um atraso no desenvolvimento. A gente não está aqui falando de diagnóstico, transtorno, mas algum atraso, alguma tendência, de repente, à depressão, à ansiedade, ali no futuro, um comprometimento no desempenho escolar, por exemplo. Né? Então, quando a gente cuida da saúde mental materna na gestação, parto, puerpério, nessa fase inicial, a gente está falando, inclusive, de economia no futuro, porque a gente está falando de prevenção. Né? Então, é importante a gente olhar para isso enquanto saúde pública, na verdade. Né? E fala um pouco desse tratamento que agora, acho que essa é a notícia boa, né? De uma certa forma, a sociedade está evoluindo e está abrindo espaço para esse enfoque que vocês estão dando, né? Como é que seria esse tratamento, vamos dizer assim, para fazer a coisa certa, para que a mulher possa curtir ali o filho, mas ao mesmo tempo ter a sua saúde mental bem preservada? Acho que tem dois recursos, tanto a terapia individual, né, que eu acho que as mulheres, como a gente falou, não que elas não podem sentir, né, eu acho que também tem muito quando se vê com uma ansiedade, passando por alguma questão, a mulher, e como a Sara falou, né, às vezes vai passar para o bebê, né, as mulheres têm muito esse sentimento, não que a mãe não pode sentir, né, porque ela tem uma história, né, por isso a gente também não pode esquecer disso, né, mas é que eu acho que a gente tendo conhecimento que existe uma preocupação com a saúde mental materna, a gente abre espaço para com que essas mulheres busquem acompanhamentos, né, e que ainda existe muito preconceito, como a gente vem falando, essa dificuldade, mas acho que tem dois pontos, né, que é a psicoterapia individual, onde elas podem chegar, né, até nós psicólogas, que a gente tem a experiência, né, não que outros psicólogos também não consigam atender, mas talvez a gente consiga ter um conhecimento um pouco maior, vamos dizer assim, né, diante dessa questão. E tem o pré-natal psicológico também, né, que acho que é uma novidade aí também, que poucas pessoas sabem, né. Quer falar um pouquinho, Rúbia? Então, o pré-natal psicológico, ele é uma ferramenta, né, bastante utilizada na clínica por psicólogas perinatais, e ele é um programa de prevenção dessa saúde mental materna. Então, ali a gente desconstrói muitos mitos, né, muitas vezes a gente atende o casal, então vem o casal nos procurar, né, para perguntar durante a gestação, do parto, pós-parto, amamentação. Então, ali é um programa mesmo para de escuta, né, e de prevenção dessa saúde mental materna. Então, ali a gente vai desmistificar muita coisa com essa mãe, com esse casal. Ele também pode ser realizado grupal, então um grupo de mães que querem trocar experiências ali, né, e aí ele é conduzido por uma psicóloga também. Então, ele é bem terapêutico, né, e ele tem mesmo esse intuito de prevenção, para já trabalhar muita coisa durante a gestação, muita essa expectativa, né? Para que depois, quando inicia esse pós-parto, essa mulher já esteja mais tranquilizada, acredito que mais fortalecida até para esse momento. Porque preparada nunca a gente vai estar, né? Mas acho que mais fortalecida, né? Até queria complementar que tem cidades, tem municípios, né? Porque, como eu disse, esse é um movimento amplo. A psicologia perinatal, essa área de atuação, ela tem crescido, né? E aí o que acontece é que tem municípios do país que estão elaborando leis municipais, enfim, né? Municípios, leis municipais, para que exista um psicólogo perinatal na maternidade da cidade, no hospital da cidade, qual seja o recurso, para justamente dar espaço de expressão para essas mães, seja no período gestacional, no puerpério, para elas serem ouvidas, porque é assim que a psicologia contribui, dando espaço para elas serem ouvidas, né? Então isso é muito importante e a gente busca esse espaço,
né, na clínica. Então, a Rúbia e a Beatriz, elas atuam na clínica, aqui na cidade, por exemplo, né, o que já é algo muito importante, mas ele não precisa ser um trabalho individual, só clínico. Né? Então, existe uma contribuição a nível coletivo. A psicologia tem esse recurso para oferecer para a sociedade, de algum modo. Então, por isso que é importante a gente falar sobre. E nesse sentido, como é que está o poder público? Ele está acordando para essa situação? Porque até a questão de saúde mental, em geral, só agora que a gente está, vamos dizer assim, tendo uma capacidade de atender melhor a população de uma forma geral na área pública, né? Como é que está isso? Vocês têm informação? Tem algum movimento nacional? Até como você falou, Sária, de leis, né? Como é que está essa situação? Eu penso que... Eu não vou saber especificar todas as leis que envolvem a questão, né? Mas a gente pode mencionar algumas leis que indicam o olhar do poder público para questões que têm a ver com isso. Então, por exemplo, a própria lei do planejamento familiar. Então, existe a possibilidade de planejamento familiar, da esterilização, tanto homens quanto mulheres, prevenção de filhos, ou planejamento até do número de filhos, mesmo que sejam muitos, não importa. Mas existe uma lei que garante que a saúde pública auxilie nesse sentido, e essa já é uma lei antiga, lá da década de 90, então já existe. Existe a lei por exemplo, do parto, do direito à mulher de ter acompanhante em tempo integral, não só quando o bebê vai nascer, mas o direito a um acompanhante da escolha dela em tempo integral. Também a questão que criminaliza situações de violência obstétrica, né? Então existem várias, e o próprio pré-natal psicológico ele está incluído também na nossa legislação nacional, inclusive fala-se sobre isso na legislação. Então são questões importantes das pessoas saberem que existem para poderem buscar seus direitos junto ao poder público. É uma área que às vezes não é muito falada, mas existem algumas leis nesse sentido que já indicam esse olhar, essa preocupação, né? Você falou de violência obstétrica. Explica mais ou menos para que as pessoas entendam o que seria uma violência obstétrica. Até porque pode acontecer de muita gente sofrer isso e nem saber que ela sofreu algo, né? Por estar sendo mãe pela primeira vez, por exemplo, né? Que não deveria ser tratada dessa forma. Vocês querem colocar? Acho que vocês têm relatos, talvez, da clínica. Eu acredito que a violência obstétrica é principalmente tudo aquilo que desconfigura a mulher como protagonista do seu parto. Seja numa cesárea, seja num parto normal, né? Então, é aquilo da episiotomia, né? Aquela questão de empurrar o bebê, né? Sem a necessidade científica daquilo. Então, muitos procedimentos que são utilizados no parto, às vezes, eles não têm comprovação científica, né? E os médicos utilizam ali, infelizmente, né? Então, o gritar com a gestante, ou proibir a gestante de chorar, de gritar, né? Eu acredito que essa questão de impedir um acompanhante de entrar é uma violência obstétrica também, né? Ou de conduzir mesmo o parto, né? A mulher tá tentando um parto normal, às vezes nem precisa de uma cesárea, às vezes tem muitos médicos, né? Agora é a hora, a gente vai para uma cesárea, não né? respeitar, Não respeitar né? as vontades, né? Os desejos. Sim. Claro que tem toda uma questão médica por detrás, mas muitas das vezes a gente sabe que muitas vezes é desnecessária, né? Sim, uma cesárea e os médicos, às vezes, impõem, né? Perfeito. E assim, só complementando, quando a gente fala em violência obstétrica, qualquer pessoa envolvida, qualquer profissional envolvido que cometa algo assim nesse sentido que tire o protagonismo. Às vezes uma fala depreciativa, uma fala irônica para a mulher que está passando por essa situação nesse momento. Então, não precisa ser, não é um médico que é o autor da violência obstétrica. Pode ser, mas pode ser um enfermeiro, pode ser um recepcionista, pode ser qualquer profissional que de algum modo esteja envolvido no trato daquela gestante. E às vezes, né, a importância do acompanhante é porque a mulher está num momento, né, de dor, que, né, a gente costuma falar que ela não está em si, às vezes, né? Então, ter um acompanhante, às vezes, nesse momento é tão importante para acompanhar mesmo, né? Essa equipe médica que muitas das vezes acaba fazendo essa violência contra a mulher. A mulher não tem força, muitas das vezes, para brigar, discutir, apontar que não quer ser respeitada, desrespeitada. Então, a importância, né, da gente falar sobre, de ter sempre mesmo esse acompanhante, às vezes, para ter esse olhar para a mulher naquele momento, porque acontece muito, com muita frequência, né? Tem vários relatos muito pontuais, assim, enfim, mas acontece. E a mulher não tem força mesmo, né? Muitas das vezes não consegue, né? E ela precisa ter até consciência de que isso
não deve acontecer. Às vezes a pessoa vai para casa como se fosse algo normal. Por isso que a gente também tem, né, tem o plano de parto, né, que eu acho que é algo legal, né? Tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas não têm conhecimento sobre, né, que é a gente construir mesmo um plano de parto com a mulher, das suas vontades, dos seus desejos, do que eu quero, do que eu não quero, né? E é escrito mesmo, né? Hoje em dia é um papel onde tem tudo que ela deseja e que não deseja, mas é pouco falado sobre isso também, né? E tem hospitais às vezes que aceitam, tem hospitais às vezes que não aceitam, os médicos não dão bola para aquele plano de parto. Então existe um caminho para com que ela chegue, apresente e, né, e que a gente espera, na verdade, né, que a equipe médica, a equipe, né, consiga cumprir, né, respeitar com os desejos e as vontades daquela mulher. Muito interessante o plano de parto. E aí a pergunta é a seguinte: nesse pré-natal da área pública, né, do Serviço Público de Saúde, já está tendo uma abertura para no pré-natal existir esse acompanhamento mais psicológico? Como é que está essa situação? Porque isso seria importante, né? Sim. A gente tem notícia até por outras colegas que a gente sabe que também atuam na mesma área, assim, do Brasil inteiro. A gente sempre tem encontros online, ao vivo, a gente tem algum contato, assim, com outras localidades. Então, depende, né? Ainda é uma área nova, daí a importância da gente falar sobre isso. Por isso que a gente vem aqui falar que existe, né? A gente não tem a ilusão que as coisas aconteçam ou que aconteçam tudo conforme a lei ou tudo lindo, né? A gente sabe que não. Mas existem, então, lugares que tem um psicólogo, que conta com um profissional da psicologia, por exemplo, para olhar para isso. O profissional da área da saúde médica, por exemplo, ele vai estar olhando para outras questões, né? Então, tem alguns que têm um psicólogo à disposição para cuidar desde o pré-natal. Por outro lado, isso tanto público quanto privado. E tem lugares que não tem nem ideia, tem lugares que inclusive nem gostam da psicologia por perto, justamente, porque aí você precisa ter um espaço e um tempo de escuta, né, de toda essa atenção, que às vezes até a questão financeira não permite que você pare para ouvir aquela mulher, né? Então você faz o básico da saúde física e às vezes a mental é a que fica. Uhum. Então varia, a gente tem colegas em alguns lugares do Brasil que acabam sendo referência nesse olhar para a saúde mental materna nesses momentos. E tem lugares que nem ouviram dizer que existe essa possibilidade sequer. Eu acho que deveria de ser nos postos de saúde, né? Eu acho que talvez esse recurso, né, para Sim, nas UBS. nas UBSs, né? Eu acho que se tivesse era uma coisa muito importante, mas acho que fica muito mais na parte, né, física mesmo, né? Talvez uma amamentação, né? Grupos pequenos, mas muito mais orientações que não envolvem questões emocionais. Você tocou num assunto bem interessante que eu queria até que vocês falassem. A gente escuta muito, né, a importância da amamentação para a criança e tal. E como é que fica isso quando, às vezes, a mulher não tem condição de fazer uma amamentação? Também não é uma pressão também social, né? Porque nós temos, inclusive, campanhas, né? Não, tem que amamentar porque isso é saúde e tal. Fala um pouquinho sobre isso. Burocrática, né? Acredito que realmente benefícios não tem como a gente negar. Realmente a amamentação exclusiva ali, né? Mínimo 6 meses até os 2 anos de idade é o que o Ministério da Saúde recomenda, inclusive, né? Mas realmente não são todas as mulheres que vão querer, em primeiro lugar, né? Não são todas as mulheres que vão conseguir, né? Devido às dificuldades que a amamentação tem, devido à volta ao trabalho. Porque hoje em dia é 30 minutinhos para a mãe amamentar. O que você faz em 30 minutos, né? Então, muitas vezes, essa falta também de tempo, né? A falta da rede de apoio. Então, a amamentação, a gente sempre diz o seguinte, é uma via de mão dupla. Depende da mãe, mas também depende do bebê, até para essa mulher conseguir fazer isso. Então, hoje a gente escuta sobre a consultoria de amamentação, que explica exatamente isso, né? A mulher vai produzir leite, sim, mas tem o formato do seio da mulher que contribui para a amamentação, tem o formato do céu da boca do bebê, a pega correta. São muitos fatores para a amamentação ter sucesso, né? E muitas mães, porque a gente vê isso em novela, na TV, na mídia, o quê? Põe o bebê no seio e pronto. Amamenta lindamente, não sente uma dor, é mágico. E não é mágico, né? Raras são as mães que conseguem amamentar ali de uma forma tranquila, sem dor, né? E também desconstrói o instinto, né? Sim. Porque, né, se a gente é mulher, a gente vai saber amamentar. E é nessa hora que a gente descobre que realmente nem sempre é assim, né? É uma construção, é um aprendizado.
né? Aprender a amamentar, né? Amamentar, aprender o bebê a mamar ali, né? Com a mãe. E não E tem também- problema. Ai, desculpa. Pode falar. Não, eu ia complementar que não tem problema a mulher não amamentar, não conseguir amamentar, então e agora, meu filho? O vínculo, agora falando exclusivamente, né, da questão emocional, que o vínculo, ele não vai ser garantido só pela alimentação no seio. Você pode precisar dar uma mamadeira, uma chuquinha, uma fórmula, e ainda assim ser um momento de afeto, um momento de cuidado. Então, não precisa haver culpa de que se eu não amamentar no seio, enfim, tem tantas dificuldades como a Rúbia pontuou, significa que eu não cuidei bem do meu filho, que eu não Sou fui menos afetiva, mãe, né? sou menos mãe. E é muito não precisa ser romantizado, assim. né? Hoje em dia tá muito também, né? Como tá falando muito sobre, às vezes, maternidade, né? Na internet, tá muito romantizada a amamentação, né? E vem a culpa. E vem de novo a cobrança. E vem de novo, né? Não sou boa mãe, né? Não consigo. Então, romantizar também, né? Acho que as pessoas romantizam muito, né? A maternidade em si. E não é tudo tão lindo assim. E o que vocês dizem para as pessoas agora que querem ser mães, que estão buscando uma maternidade saudável, vamos dizer assim? Aonde que elas vão buscar essas informações, ou mesmo até um aconselhamento, para poder se apropriar desse benefício de conseguir se preparar melhor e ter a sua autonomia mesmo na maternidade? Vocês querem dizer? Então, uma das formas é a psicologia, né? Os profissionais da psicologia, tanto locais, né? Então a pessoa pode pesquisar se tem algum ali na cidade dela, caso ela queira um acompanhamento presencial, ou até online. Então hoje a psicologia, depois da pandemia, né? A gente tem essa questão de conseguir fazer atendimentos online, então você não precisa estar na mesma localidade de um profissional que você confie, que você buscou uma referência, e aí você pode buscar pela internet, né? Acaba sendo a via de buscar um acompanhamento. Eu não... Sobre uma via pública, aí eu acho que depende de cada localidade, porque aí precisa buscar conhecer a realidade do local em que se encontra, o BS de acompanhamento, para saber com quem aqui eu posso falar em relação a essa demanda, né? Para ver como que aquela política pública é oferecida, tratada naquele município. E aí cada um tem uma particularidade, né? E eu acho que eu desconstruí também, acho que a vergonha de solicitar, né? Essa ajuda. Sim. Né? Então, eu acho que até chegar a gente, por mais que a gente nessa psicóloga clínica, enfim, existe ainda um passo muito grande para elas conseguirem chegar, né? O que a gente vem falando. Então, eu acho que é o primeiro de perder a vergonha, de entender que talvez elas podem ter esses sentimentos, né? De entender que talvez elas realmente não estão bem emocionalmente diante desse processo, né? De romantizar e de solicitar, que seja com psicólogo, que seja no posto de saúde, né? Na maternidade, com os médicos, como que eu posso cuidar de mim em relação ao meu emocional, né? Toda essa questão. Então, eu acho que é muito mais de ser solícita consigo mesmo, né? E de pedir ajuda. Eu acho que é o mais difícil da mulher quando tá grávida, é de solicitar mesmo, né? Pois é, e vamos ter que deixar para um próximo programa para a gente continuar, que já deu o nosso tempo aqui, porque é um assunto muito amplo, né? Tem muita coisa para falar de saúde mental materna, né, Sária? Vou pedir para a Sária começar com as considerações finais aí do encerramento do programa. Tá. Não, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, hoje falando sobre um tema que para mim é muito caro, né? A saúde mental materna é um tema de estudo desde a minha graduação, depois mestrado, doutorado, enfim, sempre nessa área, então é um tema realmente caro para mim, que eu acho que ajuda as pessoas, que cuida das pessoas, que dá voz para as pessoas, porque todo mundo nasceu, todo mundo vem de uma mãe. Todo mundo, se não for ser mãe, você teve uma mãe, você tem um irmão, você tem uma irmã que vai ser mãe, você tem uma amiga. Então, todo mundo nasce. Então, é um tema que nos marca enquanto ser humano, né? Independente se você é mulher e vai ser mãe, é mulher e não vai ser mãe, se você é filho. Então, eu queria só agradecer a oportunidade de dizer para as pessoas que isso existe, que elas não estão sozinhas, que não precisam ficar caladas e que elas podem falar com quem de confiança, mesmo que não seja um profissional, poder falar sinceramente sobre o que sente com um amigo, com um familiar, com um companheiro, com quem ela se sinta à vontade, faz toda a diferença para a saúde mental. Né? Então, falem sobre. É isso que eu queria deixar. Perfeito. Exato. Rúbia. Eu acho que meu recado vai para a rede de apoio, então. Acho que essas pessoas que estão em torno dessas mães, né? Rede de apoio
precisa ter mais acolhimento, mais consciência, né? Eu acredito que paciência com essa mulher e ser mesmo um amparo, né? Então, todas as vezes que essa mãe se sentir sozinha ou precisando de ajuda, né? Que essa rede de apoio seja mesmo um amparo, um apoio para essa mulher, né? Acredito que o recado é para a rede de apoio. Muito bem, e a Beatriz? O meu vai para todo mundo, para a sociedade. Eu sempre falo uma frase, eu acho que quando a gente não sabe o que falar, a gente silencia, né? Perfeito. Então eu acho que quando você vê uma mãe, quando você vê alguém que está passando por essa situação e não sabe o que falar, o silêncio é a melhor coisa, né? Então eu acho que só o fato de você estar junto com aquela pessoa já tem um significado, né? Então eu acho que quando a gente não sabe o que falar, silencie, não falem nada, não julguem, não aponte a opinião de vocês, perguntem, solicite se essa mulher quer essa opinião de vocês, né? Então eu acho que silêncio, talvez nesse momento é muito significativo para a gente. E obrigado pela oportunidade, quando a gente recebe esse convite para falar sobre saúde mental materna, a gente fica muito feliz. A gente vai plantando sementinhas aí para as mulheres conseguirem se expressar, né, sobre esse momento. E vocês já estão convidados a voltar aí no próximo programa para a gente continuar. E eu quero agradecer a Beatriz Siqueira, a Rúbia Mello e a Sária Nogueira pelas informações tão importantes, né? E a sua audiência, e até um próximo encontro.